Graça e paz, Deus abençoe a tua vida, amém? Sejam bem-vindos a mais um Maná Diário. Que nesse momento você possa abrir o seu coração para a palavra de Deus, que você possa permitir que o Espírito Santo nesse momento fale com você, amém? E que você possa também compartilhar com alguém, né? Que você possa compartilhar com um amigo, que você possa compartilhar com um irmão, com alguém aí que de repente o Espírito Santo possa estar tocando no teu coração para você compartilhar, amém? Eu gostaria de estar comentando um pouquinho sobre uma passagem que o Senhor tem falado ao meu coração, que fica lá em Romanos, amém? Romanos 15. Se você puder abrir a Bíblia, de repente puder acompanhar, mas se não puder e depois você quiser tá lendo, amém? Fica lá em Romanos 15, 30. Diz assim: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Bem, eu queria falar um pouquinho sobre intercessão. E aí, essa passagem assim falou ao meu coração de uma forma assim muito profunda, porque Paulo tá clamando, né? Assim, o que dá a entender, sabe? Quando eu leio essa passagem assim, que ele tá clamando para que os irmãos se unam a ele em oração, batalhem juntamente com ele. E hoje nós vemos assim uma grande necessidade, né? Não que antes não houvesse essa necessidade, sempre houve a grande necessidade de que a igreja orasse, né? Há necessidade, sempre houve, há e sempre vai haver necessidade, enquanto a igreja estiver na terra, a necessidade da oração. E sempre que eu oro em favor disso, em favor dos cristãos, é para que haja um despertamento, para que a igreja entenda, para que a igreja compreenda a responsabilidade e a importância da oração, a importância da intercessão, o quanto a intercessão é algo poderoso, o quanto a intercessão ela é algo tremendo, o quanto a intercessão, a oração é valiosa. E a gente vê assim nesses versículos, né? Nesse versículo que Paulo fala, olha, orem, né? Ele está colocando ali que através da oração, por meio da oração, né? Deus vai poder realizar a obra que ele tem para fazer através da vida de Paulo. E isso me fez pensar também que muitas das vezes a pessoa fala assim, mas eu não faço a obra de Deus, né? Eu não sou um pastor, uma pastora. Mas você realiza a obra de Deus juntamente com quem faz a obra, com o pastor, com o líder. Você faz a obra juntamente com ele quando você se põe diante de Deus em oração. Quando você ora, quando você intercede, quando você fala com Deus e pede, Deus, prospera a igreja, prospera o ministério. Quando você ora dessa maneira, você está clamando para que as portas sejam abertas, para que Deus esteja operando, né? Você está ajudando, você está colaborando com a obra de Deus. E quantas das vezes a gente vê assim as pessoas tão distantes, né? Eu falo que essa questão da sensibilidade, sabe? Da obediência, da intercessão,
ela é algo muito mais assim do que você só ouvir e você dizer assim, amém, é verdade, eu tenho que orar. Porque ela vai funcionar a partir do momento que eu começo a manter comunhão com Deus, né? Porque aí o Espírito Santo, ele começa a ministrar ao meu coração as verdades de Deus. E a palavra de Deus, ela vai sendo implantada dentro de mim. Eu começo a entender, eu começo a compreender, eu começo a desejar, a realizar aquilo para o que o Senhor me chamou para fazer. Mesmo que você seja uma ovelha, mesmo que você, sabe, não tenha um chamado de Deus, o chamado da intercessão e da oração, ela é para todos, amém? Não é um ministério, o ministério da oração, o ministério da intercessão. É para todos, amém? É para todos. A partir do momento que a pessoa se converte, ela já está ali sendo chamada para estar orando, para estar intercedendo, não somente pela igreja, mas intercedendo pela nação. Nós temos visto assim o quanto a nossa nação tem necessitado de oração, tem necessitado de que a igreja se levante e ore e declare a palavra, proclame a palavra, sabe, libere palavras de poder, sabe, de libertação, de restauração, de justiça, de santidade sobre a nação. É necessário, né? Como é que o Senhor vai agir? Através de quem o Espírito Santo vai agir? Através de nós. E começa na oração, né? Começa ali na intercessão. A intercessão é ali, vamos dizer que seja assim um alicerce, né? Daquela pessoa que está batalhando ali, que está orando para que algo aconteça, né? Para que o Espírito Santo se mova. Eu devo crer, né? A Bíblia diz que eu tenho que me achegar ao Senhor com confiança. Então, a partir do momento que eu me coloco diante dele, crendo, né, que ele é poderoso para realizar, o Senhor vai fazer. Sabe, naquele momento eu preciso acreditar, e algo que infelizmente a igreja é como se a igreja estivesse estacionado, é como se a igreja estivesse somente no âmbito natural, né? Ela ficou no âmbito natural, ela não crê que Deus pode realizar, ela não crê que Deus pode fazer, que Deus pode se mover. E Deus vai fazer por meio da oração. E eu não posso, eu sempre falo assim que a gente às vezes coloca Deus assim, sabe, numa caixinha. E a gente às vezes, quando ora, a gente imagina Deus vai fazer assim, ou Deus vai fazer assado. Ou até mesmo se pergunta como Deus vai realizar, como Deus vai fazer. Isso não cabe a nós. Cabe a nós orar. É nossa responsabilidade, é nosso papel orar, colocar diante de Deus, para que o Senhor, naquele momento em que nós oramos, o Senhor libere o poder, libere sim os anjos dele, né? Existem anjos que atuam no momento em que nós oramos, creia dessa forma. As pessoas criam assim sabe, é como se, um medo, né, de falar sobre certas coisas, mas a palavra de Deus mostra isso, né? Mostra em algumas passagens anjos batalhando, anjos guerreando, e as coisas não mudaram, né? As coisas não mudaram. As pessoas podem ter mudado, os cristãos podem ter mudado, né? Mas as coisas de Deus não mudaram, elas continuam funcionando da mesma forma. E a maneira de Deus atuar, de Deus se manifestar é por meio da oração. É por meio do clamor, sabe? E eu acredito que é um clamor com intensidade. Não é aquele clamor que a gente faz muitas das vezes superficial, sabe? Aquela oração que na verdade nem pode ser chamado de clamor. Porque quando se fala de clamor, o que é que você imagina? É alguém desesperado, sabe? É alguém clamando, sabe? De uma forma intensa, né? Não é algo assim, Deus abençoa fulaninho, Pai. Não, mas é realmente clamar ao Senhor. É, sabe, a gente aprender a se colocar no lugar ali, imaginar, puxa, se fosse eu nessa situação,
Como é que seria? Se fosse eu nessa situação, o que é que eu ia querer que, sabe, que as pessoas fizessem por mim? E imaginar ali o que a pessoa está sentindo. Às vezes a pessoa está passando por um problema, alguma dificuldade tão grande, às vezes um desespero, sem perspectiva de vida, sabe, totalmente distante de Deus. Ou talvez alguém passando por alguma enfermidade. Então nós temos uma responsabilidade e ao mesmo tempo um privilégio tão grande de nos colocarmos ali, né, entre Deus, né, através de Jesus, entre Deus e aquela pessoa. Nós nos colocamos ali como uma ponte e nós falamos: Deus, olha para a situação dessa pessoa, Senhor, olha para ela, que a tua misericórdia alcance ela, Senhor, que o Senhor venha curando, que o Senhor venha restaurando, que o Senhor venha operando na vida dela, né? E é uma forma do poder do Senhor ser liberado. E a igreja precisa. Eu achei muito tremendo assim, porque, sabe, a gente participa quando nós oramos, né? Como Paulo diz aqui, nós participamos. Quando nós oramos, nós participamos. Talvez você esteja lá orando, intercedendo por algum missionário, alguém que você conhece que está fazendo, realizando uma obra em outro país, num lugar em que é difícil a pregação do evangelho, a pessoa tem passado dificuldade e você tem o grande privilégio de estar orando, né? De estar colocando aquela pessoa diante do Senhor e pedindo: Deus abençoa, Pai. Vem com a provisão, Senhor, sobre ela. Então que nós possamos atentar para isso, né? E não são grandes minutos, sabe, que às vezes a gente fica pensando assim: mas a nossa carne, a nossa carnalidade muitas das vezes é tão grande que a gente pensa assim: e eu acredito que isso não passou só na minha cabeça, isso não aconteceu só comigo, sabe? De você falar assim: nossa, eu vou orar, né, entre tantas outras coisas, né, que passam pela nossa cabeça. Eu vou orar como? Senhor, como é que eu vou orar? Ou Deus, eu estou desanimado. Ou então, Deus, eu estou passando por tantos problemas e tantas dificuldades, como é que eu vou orar por alguém? Não importa aquilo que você está passando, porque não é você que vai resolver. Não é você que vai solucionar o problema da pessoa, mas é o Senhor que vai entrar com provisão. É o Senhor que vai intervir na vida daquela pessoa. Então não tem nada a ver com a sua vida, não tem nada a ver com aquilo que você está passando. Muita gente pensa assim: não, mas eu não posso orar, eu não posso interceder, porque se eu orar e se eu interceder, o diabo, ele vai vir e vai me perseguir. Eu preciso crer na autoridade. Outra coisa muito séria, muito, muito importante, que nós precisamos, sabe, prestar muita atenção, é para isso. A Bíblia diz que o Senhor nos deu autoridade. Eu preciso crer. Eu preciso crer que o Senhor me deu autoridade. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu não tenho que temer o diabo. É claro, é lógico que eu vou manter a minha comunhão com Deus, né? Mas isso independente daquilo que está acontecendo, se você de repente está preso em algum pecado, em alguma coisa, isso não impede você de interceder, porque quem vai atuar é o Senhor. O Senhor não está pedindo além do que, o Senhor não está pedindo para que você seja, sabe, seja um santo. Aliás, o Senhor nos fez justos, amém? Eu já várias vezes passou assim na minha cabeça, mas isso porque por conta de dar ouvido pro diabo, sabe? Pensar assim: nossa, eu ouvi alguém falando sobre você precisa ser justo, é necessário que a igreja ore, né? Que o justo ore. E eu pensei comigo: Deus, né? Lá naquela minha mente, né? Que não conseguia compreender e entender que o Senhor havia me feito justa, mas não foi pelo que eu fiz, né?
Se for assim, então, se eu for me colocar diante do Senhor, só a hora que eu estiver me sentindo justa, me sentindo é sentimento. Eu preciso crer que o Senhor me fez justa. Eu sou justa por causa do sacrifício de Jesus. E por esse motivo eu adentro na presença dele com ousadia, com coragem, com fé, crendo no sobrenatural de Deus, crendo que o Senhor vai operar, crendo que o Senhor vai se manifestar de uma forma poderosa na vida, sabe? Na vida dos meus parentes, na vida dos meus vizinhos, no meu bairro. Eu preciso crer, eu preciso orar. E nós precisamos orar. A igreja precisa. O momento da igreja estar em unidade, num mesmo desejo, um mesmo propósito. Não é tempo da igreja estar dispersa, sabe? Indiferente a tantas coisas que têm acontecido. Nós temos visto tantas coisas acontecendo. E eu acredito que em tantas coisas, se a igreja orasse, se a igreja estivesse, sabe, acordada para o poder da oração, muita coisa poderia ter sido evitada, muita coisa. Então, sabe, é tempo, é o momento de nós orarmos, é o momento de você orar, é o momento de você acreditar. E muitas das vezes quando nós oramos também, nós temos sabe, aquele costume assim de orar e de falar com Deus e de pedir para Deus. Existem casos e casos. Existe o caso em que nós clamamos a Deus, Deus opera em tal circunstância, Deus com a tua misericórdia em tal situação, entra com o teu poder, Senhor. Mas existem situações em que nós devemos repreender toda a força do mal, porque muitas das vezes, sabe, o que está atrapalhando é uma força ali, uma força do mal, uma força sobrenatural atuando naquela situação, naquela circunstância. E a gente clamando muitas das vezes a misericórdia, e o Senhor quer que nós atuemos, né, crendo na autoridade que Ele nos deu. Então a gente chega diante de Deus e fala: Deus, em nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor me deu, eu não aceito, eu repreendo essa situação. É você identificar a situação e você usar, né, a sabedoria e a palavra, né, aquilo que o Senhor liberou, o poder que liberou por meio da palavra ali, autoridade para orar, para interceder. Então é necessário no momento da oração a gente entender, né, pedir discernimento para o Senhor. Como é que eu vou orar, Deus? E por isso eu digo, né, disse no início, a importância de se ter comunhão com Deus, né, de estar conectado com Deus, porque quando a gente ora, a gente passa tempo com Deus, a gente consegue ouvir a voz de Deus. A intercessão, ela vai ser além, né, daquela simples oração assim: Deus abençoa fulano, né? Ela não vai ser uma oração superficial, porque você vai conseguir entender, você vai conseguir sentir o que Deus está sentindo. Você consegue saber qual é a necessidade daquela pessoa sem estar muitas das vezes convivendo com ela, sabe? Sem ninguém ter falado para você o que ela está passando. Então, como é tremenda a oração, como é tremenda a intercessão. E nós temos um culto de intercessão no Tarumã. Nós fazemos toda quinta e infelizmente, né, as pessoas elas valorizam muito um culto muitas das vezes que sabe, o culto, eu vou num culto e eu vou ser abençoado por Deus. E ela se esquece em que o culto que ela vai ser realmente abençoada por Deus é o culto em que ela vai doar, é o culto em que ela vai abençoar. É o culto em que ela não vai pedir por ela, sabe? Mas ela vai pedir por alguém, ela vai pedir por outra pessoa, ela vai clamar ao Senhor por alguém. Ela vai se doar naquele momento. Ela vai abençoar alguém naquele momento. E tantas vezes, né, talvez a gente não saiba
mas eu acredito que quantas vezes nós oramos, quantas das vezes nós já oramos, eu acredito que não foi só eu que passou por isso, de orar e clamar e ter a certeza de que Deus operou, de que Deus fez, de que Deus realizou. Alguém recebeu o livramento, alguém foi tocado. E não importa se você também não ficar sabendo, né? Que alguém, que a pessoa por quem você orou foi abençoada. Não importa, amém? É importante que você ore. É importante que você se junte à igreja, sabe? Se junte à sua igreja, se junte ao seu irmão, se junte, sabe, ao seu pastor. Clame juntamente, clame não só juntamente, ou clame também por ele. Às vezes a gente fica sabendo de situações, sabe? De pessoas que infelizmente já não estão mais buscando ao Senhor. E o Senhor nos faz pensar que poderia ser diferente, né? Puxa, fulano caiu, né? A pessoa fala assim, fulano caiu, fulano tá no pecado, fulano não tá mais na presença de Deus. E quem sabe se tivesse alguém intercedendo e orando por aquela vida, clamando por aquela vida, né? Não teria sido diferente, ele não estaria afastado da presença de Deus. E há tempo, porque às vezes a gente vê pessoas chamando o outro ali, sabe, para contar do fulano que caiu. Mas, infelizmente, a gente não vê uma pessoa chegando e falando assim, vamos orar pela vida do fulano, vamos interceder por ele, porque ele está afastado do Senhor. Então, nós precisamos, a igreja precisa mudar a mente, amém? Precisa mudar a mentalidade, precisa orar, precisa crer, precisa fazer novamente aquelas coisas que fazia, sabe? E que hoje parece que é algo que não se faz mais, que não existe mais. Deus continua sendo o mesmo Deus, atuando da mesma forma. Os princípios de Deus continuam sendo os mesmos, né? Não mudou, nada mudou, amém? Então o meio pelo qual a igreja se conecta com Deus, que a igreja clama e pede por alguém, por uma intervenção, é por meio da oração, é por meio do clamor, amém? Então que você possa orar, amém? Tire um tempo, tire 5 minutos de oração, que você faça por alguém. Resista à sua carne e ao invés de você falar da vida da pessoa, sabe, para outra pessoa, que você fale para Deus, que você fale para o Senhor, que você coloque diante do Senhor a vida de alguém, a vida daquela pessoa que você muitas das vezes está ali com vontade de contar da vida dela para outra pessoa, que você fale para o Senhor, amém? Vamos orar e vamos clamar ao Senhor para que Ele possa operar no nosso coração, para que o Espírito Santo venha nos convencendo e que nós possamos a cada dia, né, pela graça, capacidade que Ele nos dá a obedecer e andar, sabe, em comunhão com Deus e clamando e intercedendo também. Amém? Se você puder orar comigo, se você puder fechar os olhos, amém? Se não puder, não tem problema, mas que você confirme aí no seu coração, juntamente comigo, a oração, amém? Se você tiver alguém que você quer apresentar nesse momento, fale o nome dela baixinho aí, e o Espírito Santo vai estar tocando essa vida, amém? O poder de Deus vai estar com toda certeza tocando essa vida nesse momento, amém? Pai, em nome de Jesus, nós exaltamos o Teu nome. Senhor, nós Te glorificamos, nós Te engrandecemos nesse momento. Querido Espírito Santo, eu creio, Senhor, na Tua palavra. Eu creio, Pai.
Eu creio que quando nós oramos, que quando nós clamamos o teu poder, Senhor, sobrenatural, Senhor, alcança as vidas, alcança, Senhor, os corações, eu creio. Eu creio que quando nós oramos, as portas que estão fechadas, elas se abrem. E aquelas que precisam ser fechadas, que estão abertas, que não são do Senhor, elas são fechadas. Eu creio, Senhor. Eu creio no teu sobrenatural, sobrenatural do Senhor sobre a nossa nação, Pai, quebrando toda a força das trevas, quebrando todo o domínio das trevas, Pai, toda a força sobrenatural que não vem de ti, caia por terra em nome de Jesus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, eu peço com o teu poder, visita cada lar, cada coração, as pessoas que estão me ouvindo agora, as pessoas que irão ouvir, Senhor, outro dia essa palavra, vão acompanhar essa oração. Espírito Santo, eu clamo, toca, Senhor, quebra as cadeias, quebra os grilhões, vem com cura, vem restaurando, Senhor, vem libertando, tocando desde a planta dos pés até a cabeça, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus, que tudo aquilo que não é teu, toda a planta que o Senhor não plantou, seja arrancada, em nome de Jesus Cristo. Eu peço, querido Espírito Santo, um despertar, desperta a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, desperta a igreja brasileira, Pai, para orar, para clamar, Senhor, que o coração da igreja, Senhor, seja um com o teu coração, Senhor, com o mesmo desejo. Pai, em nome de Jesus, que haja salvação de almas, que haja libertação dos cativos, as pessoas que estão, Pai, sofridas, as pessoas que estão em depressão, que estão sem perspectiva de vida, em nome de Jesus, que elas possam ser alcançadas, tocadas para a glória do teu nome, Pai. Pai, eu te louvo porque eu creio que essa palavra dará fruto, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Nós exaltamos o teu nome pelo privilégio tão grande de ministrar a tua palavra, de compartilhar a tua palavra e de orarmos, Pai, também de intercedermos por vidas nesse momento, para que o Senhor alcance, Senhor, corações. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós louvamos o teu nome nesse momento, nós engrandecemos ao Senhor e agradecemos pelo teu poder sobrenatural, alcançando cada vida, alcançando cada coração nesse momento. Espírito Santo, tocando e envolvendo, trazendo a tua paz, Senhor, trazendo, Senhor, a tua alegria, envolvendo esse coração, no nome de Jesus. Eu louvo o teu nome, Senhor. Eu agradeço a ti, eu engrandeço ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Aleluias. Amém, Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, amém? E que você possa estar colocando em prática a palavra de Deus, amém? Que você não deixe de praticar, que você não pense somente, que a gente vai na presença de Deus e a gente coloca os nossos pedidos pessoais. Coloque uma vida diante do Senhor, amém? Coloque alguém, coloque o nome de alguém, inclua o nome de alguém na sua oração e você vai ver que o Senhor vai estar usando a tua vida de forma poderosa na oração. Você não vai precisar nem sair do teu quarto, amém? Coloque o teu coração e o Senhor vai operar através da tua vida, amém? E que Deus abençoe as obras das tuas mãos. E até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.